Nós vamos apresentar agora o principal instrumento de medida elétrica, que nós temos no nosso laboratório, que é o multímetro ou multiteste. O multímetro ele é um medidor de corrente que possui uma chave de múltiplos contatos. E é através dessa chave que nós escolhemos a função que nós queremos medir. Então, como exemplo aqui, nesse multímetro mais básico, nós temos, se nós queremos medir tensão, voltagem, nós temos duas funções. O V com um tio, para medir a tensão alternada, a tensão que a gente tem na nossa rede, de casa, aqui na universidade, na tensão de 220 volts. Esse V com um traço embaixo é para medir tensão contínua. É a tensão que a gente tem nas pilhas, nas baterias, numa fonte de corrente e tensão contínua. Essa função aqui a gente mede corrente. O A aqui é de ampere, Então, se nós queremos medir corrente, escolhemos essa função. E essa outra função aqui, onde tem o ômega, é para medir resistência. Esse aqui é um multímetro mais simples, A gente tem um outro modelo aqui no laboratório, também mais simples, mas vocês conseguem visualizar aqui as várias funções. Temos esse outro que é um pouco mais sofisticado, mas também as várias funções. Está aqui o A, está aqui o ômega para resistência, o V aqui, para medir tensão alternada, o F para medir capacitância. Aqueles outros não mediam capacitância, esse aqui mede capacitância, está aqui o F de farado, E aqui para medir corrente. Este outro é um pouco mais sofisticado que os anteriores, também tem as várias funções, Tensão alternada, tensão contínua, resistência. Aqui no lugar do F ele tem o símbolo do capacitor, para você medir capacitância, E aqui medidas de corrente. Esse daqui, ele é um pouco mais sofisticado, a gente basta escolher a função e ele já escolhe a escala que vai medir. O que nós temos mais simples, além de escolher a função, a gente também tem que escolher a nossa escala. Então, por exemplo, na tensão alternada, nós temos duas escalas. Uma para medir até 200 volts e uma para medir até 600 volts. Esse número que aparece é o que a gente chama de fundo de escala, é o valor máximo de medida nesta escala que nós estamos usando. Então, se eu quiser medir a tensão da rede, que é 220 volts, eu não posso ficar nessa escala que a gente está, de 200 volts, porque o valor máximo que ele vai medir é de 200. E a tensão da rede, se tiver normal, será de 220. Então, eu tenho que colocar aqui na escala de 600. E vocês vejam que para a tensão contínua, eu tenho desde 200 mili, esse M é o prefixo mili, até 600 volts. Aqui na medida de corrente, eu tenho desde 200 microampere até 200 miliampere, em uma escala aqui que permite medir até 10 ampere. Na escala de resistência, vai desde o fundo de escala de 200 ohms até 2000 K, que significa 2000 quiloohms, ou 2 mega-ohms. Então, quando a gente for fazer as medidas, a gente tem que escolher a função e também qual a escala que a gente vai usar. E para cada função que a gente for usar, eu vou fazer uma apresentação do multiteste naquela função. Quando a gente for medir resistência, eu apresento o ohmímetro. Quando for medir tensão, eu apresento o voltímetro. Quando a gente for medir corrente, eu apresento a função amperímetro.